Seguindo então a aula sobre palestras, acabei me estendendo muito sobre o assunto de você se preparar como tema, como objetivo do seu próprio posicionamento, e achei melhor então fazer essa divisão em duas partes, né? Então aqui eu queria efetivamente falar sobre essa preparação para a palestra em si. Bom, eu recomendo que você consiga escrever o que você quer falar em uma página. Essa página ela pode ser uma referência para você como resumo do que você quer dizer em algum momento para alguém, numa reunião, para que você consiga colocar clareza numa ordem isso, né? Ou seja, existem vários mecanismos de você colocar ordem no que você vai escrever, mas nesse primeiro momento que você vai escrever pela primeira vez, o foco é que você consiga falar isso em uma página. Se você está falando em muitas páginas, é porque você próprio está se enrolando demais. E faria um exercício aí de concisão, de colocar isso numa página única. Tudo bem que depois, no processo, você pode transformar e esticar uma palestra, mas que você precisa concentrar o que você precisa dizer, é importante que você faça isso de forma bem treinada, né? Com muita frequência você consiga organizar isso. Então, faça isso numa página, vê se você consegue transmitir uma mensagem interessante em uma página só. Depois que você viu que tá legal, ou seja, que isso bate, ou seja, faz sentido, você consegue passar para as pessoas e fica claro isso, e você vai usar isso, como eu disse, depois de vários tamanhos, você pode transformar isso numa reunião de 15 minutos ou numa aula de 6 horas, isso já é interessante fazer, não é o momento agora, mas saiba que aí está a referência. Aí sim você começa a preparar essa palestra de forma que aquilo que está escrito, como é que você divide isso em 6, 7, 8 slides? Tem gente que pega o texto e joga para os slides. Eu, particularmente, eu acho que fica ruim. Primeiro que vira uma muleta, ou seja, eu fico lá lendo o que está escrito na tela do telão que está todo mundo assistindo. Então fica uma leitura, fica um pouco pesado e perde o impacto. Então tenta transformar isso em tópicos. Talvez algumas palavras, uma frase ou outra que você quer fazer. Hoje em dia, depois de eu diria que centenas de palestras que eu já dei, eu às vezes não uso nada, eu fico em paz em poder falar, mas às vezes até para ilustrar e ficar bacana, eu uso telas com fotos bonitas, fotos que me ajudam a lembrar o que eu quero falar naquele momento. Às vezes eu coloco uma palavra de referência, às vezes não coloco nada, mas fica uma questão visual interessante, aproveitando que tem um telão grande para as pessoas poderem acessar. Mas eu confesso também que as primeiras palestras que eu dei eram cheias de textos, eram cheias de referências, cheias de citações, né, e frases que eu puxava de um lado e tal. O que era aquilo? Era a minha insegurança normal que você vai ter, que todo mundo pode ter, não há problema nisso. Mas o que eu recomendo é que você faça esse exercício de a cada palestra você consiga ter menos muletas, menos acessórios, você consegue falar aquilo que, a mensagem que precisa ser transmitida. Então, tudo bem se as suas primeiras palestras têm muito texto, tudo bem se tem muitos slides, tem muita citação, mas saiba que aquilo você está usando mais para você do que para eles, do que as pessoas que estão assistindo. Elas precisam sair de lá com uma ideia-chave. É importante que a palestra transmita uma ideia-chave. Muitas vezes o que acontece é que elas saem com várias ideias, vários insights, isso é bom também, mas às vezes isso acaba sendo um conjunto de insights um pouco soltos, né? Eu, quando preparo as aulas, por exemplo, eu tento fazer com que cada aula tenha uma ideia-chave. Numa palestra podem existir várias, isso é normal acontecer. Mas qual que é a mensagem principal que eu quero transmitir? Então, isso é importante para você definir. Se você fez o teu texto numa página, conseguiu depois passar isso, transpor isso para um 6, 7, 8 slides. Né? Para vocês terem uma ideia, a primeira palestra que eu fiz na vida sobre captação de recursos tinha 47 slides. Mas por quê? Porque eu queria mostrar que eu sabia, quando na verdade eu sabia muito menos do que hoje em dia. Mas a demonstração de estudo, demonstrar como eu tinha me esforçado em estudar o assunto, em colocar informações, em citar outros livros, era na verdade tudo aquilo para mim mesmo. O que as pessoas que estão assistindo querem saber é se você sabe e principalmente se a pessoa sai de lá com uma informação, com uma ideia boa. Por isso, então, você dividir isso em 6, 7 boas ideias e que tudo faz parte de um todo, que é o conceito principal, isso é importante. Bom, dito isso, então, você preparado para essa palestra, você pode pegar essa palestra e levar para onde for. Vamos agora justamente definir
para onde levamos essa palestra? Como eu disse, o nosso objetivo aqui é você começar a ganhar notoriedade, reconhecimento. Inicialmente, as pessoas não te convidam para falar de algo se não sabem que você é um especialista nesse algo. Então a gente tem que justamente conseguir cavar oportunidades para isso, né? Às vezes é se oferecer mesmo. Então fala assim, olha, se oferecer para a faculdade, estou aqui para falar sobre um tema, e não importa se inicialmente tem 3 pessoas assistindo esse tema. Né? Prepare como se fosse para um estádio, porque na verdade o que está valendo nesse momento não é que essas 3 pessoas estão bem ou não estão mal, é você estar treinando para falar para grandes multidões depois. Né? Então valorize cada grupo, cada situação como essa, cada treino, cada palestra que você dá. Isso é muito importante, você ter essa garantia de que você está treinando em fazer palestras. Né? Então eu já dei palestra, eu cheguei uma vez a dar palestra, imagina o absurdo, né? Eu nunca lembro se é Rondônia ou Roraima, acho que é Rondônia, que é Porto Velho, Rondônia, né? Desculpe o erro aqui, é grave de não saber, mas enfim, me pagaram passagem para ir para lá, me pagaram hotel, evidentemente, que era para eu falar sobre captação de recursos. Cheguei lá num hotel que tinha mas eu acho que devia ter umas 400 cadeiras daquelas de plástico num salão grande, e eu já sabia, sentindo quando eu cheguei lá, eu falei, isso aqui não vai ter nem 100 pessoas, então, falei, seria melhor a gente tirar essas cadeiras, pegar mal e tal, mas não foi que não teve 100. Eu acho que não chegou a 20 pessoas que tinha naquele lugar, né? E eu, enfim, depois de ter avisado os organizadores que quando for assim, não coloca tanta cadeira, porque a gente fica com excesso de expectativa. É melhor colocar menos cadeiras e que depois eu tenho que colocar mais do que o contrário, né? Mas para mim tudo bem. Então, tinha me pagado a passagem para ir para lá, né? Tinha me pagado hotel. Eu fiz aquela palestra melhor que eu pude, treinei, aproveitei e coloquei um elemento novo que eu podia treinar lá, para depois, quando eu chegasse em São Paulo ou Rio, pudesse usar com mais experiência prévia, né? Então, toda palestra vale, todo momento de você palestrar é importante, para grupos pequenos ou para grandes, porque você está treinando a sua fala, treinando cada vez mais esse seu resumo de uma folha, né, para dizer uma ideia, e as pessoas começam a te reconhecer como uma pessoa que sabe sobre isso. Então, para quem quer ser consultor, para quem quer ser especialista em algo, é essencial que saiba se posicionar, que saiba se colocar em palestras para isso. Um outro elemento importante também, ainda como organizador, como eu falo, muitas vezes são as pessoas que te chamam para palestrar. É o que acontece comigo hoje em dia. Já há muitos anos, agora não que eu estou em outro país, mas enfim, as pessoas vão. Mas quando eu tenho condições de também propor algo, eu cuido muito justamente nessa questão da gente que vai, né? Como que eu posso ajudar para que aquele evento possa ter um número maior de pessoas? Não como seja uma grande preocupação, como eu falei, porque pode ter 3 pessoas que para mim tá bom, mas até para as pessoas que estão organizando se sentirem melhor, porque muitas vezes elas vão com esse excesso de expectativa e não foi feito de forma muito organizada. Então, se você puder ajudar, levar alguns, né, fazer volume, né, levar pessoas que você gostaria que ouvissem, e aí também é uma forma de elas também te ouvirem, depois você pode pegar um feedback delas, escutar delas o que elas acham sobre o que você falou, enfim, tudo uma questão de um pouco de ousadia em relação a fazer isso, né, e como isso de fato vale a pena. Por último, acho que é um elemento muito importante também, quando comecei a ser chamado para fazer consultorias fora de São Paulo, que é onde eu morava, eu acabava, se possível, né, eu perguntava se era possível isso, mas eu tentava que essa organização que me contratava, se ela poderia organizar uma palestra sobre o tema e que isso fosse aberto a mais gente, né? Eu fiz isso. Para a organização era um pouco estranho o pedido, né? Porque estavam me pagando para eu ir para lá, enfim. Mas eu falo assim, olha, uma forma simpática de você, inclusive, aí eu jogava, né, esse jogo, de você ficar mais reconhecido na sua região, é saber que você trouxe um palestrante sobre tal tema e que outras pessoas podem conhecer, né? Eu fiz isso em muitas cidades, né? E foi muito interessante porque todos ganhávamos, né? A organização que chamava, que convidava, ganhava mais reputação, ficava bem na foto, né, para as outras organizações ao redor. Eu ganhava mais potenciais clientes, mais gente que sabia, mais gente que depois ia querer meu livro, que ia procurar no meu site informações, e todos de lá saíam muito felizes. E isso tudo era um treino também para mim. Então, sempre que você conseguir cavar uma oportunidade de achar um momento para dar uma palestra, faça isso. Na escola do teu filho, no clube que você frequenta, na faculdade que você foi, enfim, porque você está de uma forma ou de outra garantindo treino e legitimidade. Essa é a ideia então de hoje, dessa palestra, essa aula, né, dessa aula que viraram 2 na verdade, e até a próxima aula então, espero que isso possa ser útil para você.
Qualquer coisa você faz comentários por aqui. Até mais.